Ei, bom dia! Vamos lá pra live? Vamos, vou tentar olhar no lugar certo. Difícil. Bom dia! E aí, pessoas lindas, sejam todos bem-vindos. Vou esperar um pouquinho o Instagram avisar todo mundo que a gente entrou. Bom dia, Maurício, bom dia, Els, amados. Aí, deixa eu contar, enquanto a gente espera, vocês estão me ouvindo bem direitinho? Deixa eu chamar algumas pessoas que eu gostaria que estivessem aqui. Algumas eu não sei se estarão por causa do horário de trabalho. Pronto. Essa também, amada querida, muito bem. Muito bom, bom dia. E aí eu tinha preparado uma live, um conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. Aí eu acordei de manhã e tudo mudou, né? Esse meu trabalho da espiritualidade, eu tento ficar cada vez mais sensível à voz. Bom dia, Natália! A voz do Espírito Santo. E aí hoje, quem viu meus stories? Alguém conseguiu ver esse que eu publiquei agora? Senti uma sede, uma vontade tão grande de ler, porque eu tenho lido muito pouco, eu tenho evoluído muito pouco no meu projeto de estudar e ler a Bíblia, né? E eu falei, não, hoje eu vou ler. Mas tinha live que eu não me preparei, eu não tinha escrito nada, né? Eu só me preparei lendo, não me preparei com escrito. Então, eu queria fazer isso. E aí, li o trecho que eu precisava. E aquilo foi fazendo tanto sentido, e a vontade que eu tenho quando eu faço estudo é gravar na hora e falar na hora, porque é muito louco. Se eu não faço o registro, às vezes eu esqueço. Eu tenho estado bastante esquecida, fora do normal também tem isso. Então é importante a gente ter um caderninho, ó, que a gente possa escrever. Eu tenho esse que eu destaco, e aí eu não me preocupo em escrever metade da folha ou ir e voltar no assunto, porque como ele é destacável, eu organizo no fichário do jeito que eu quero. Para tudo na vida, tá, gente? Não precisa ser para estudo bíblico. Para tudo na vida. Escreva, anote, porque as ideias somem e as metas também são perdidas, tá? A gente precisa ter um lugar para voltar e olhar, relembrar, reestruturar. E aí eu queria contar para vocês, eu tenho feito um trabalho no Instagram sobre tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sinceramente, não acho que seja porque a minha família é de lá. Eu sinto uma necessidade de estar atenta à dor dos meus irmãos no sentido cristão da palavra, né? E aberta e perceptiva. Então, mais do que eu ser do Rio Grande do Sul, minha família ser de lá, eu sinto que no meu coração existe um chamado de Deus para um despertar. Tô falando de mim, tá? Minha jornada. E aquilo me mexe muito, me acomete muito. E as percepções que eu venho tendo são... Cara, é muito difícil a gente andar em linha reta quando o nosso ego vai sendo reestruturado e quando a gente vai desaprendendo coisas que achou a vida inteira que era uma verdade e aprendendo coisas através do olhar do Espírito Santo. É difícil caminhar em linha reta. E acho que ele sabe, acho não, ele sabe disso, né? E sabendo disso, Jesus nos garante essa caminhada de apoio que ele oferece, porque a gente vai cair. Porque é difícil, é igual uma criança que tá aprendendo a caminhar, né? É difícil a criança que anda em linha reta logo de cara. Ela cai, ela tropeça, ela vai se arrastando. A nossa vida de fé é desse jeito. A gente vai se adaptando, sabe? Mas
A questão que eu quero trazer aqui para vocês do perfil é que esse perfil, ele é exatamente isso, né? A minha vontade de... O meu cuidado de não me preocupar com a minha reputação, às vezes eu esqueço disso, e aí eu preciso me bagunçar inteira de novo, é para que eu possa mostrar para vocês que essa jornada, apesar de ser bonita e importante para nossa alegria nesse mundo, ela é bagunçada muitas vezes. Para organizar, a gente tem que tirar tudo da gaveta, fica aquelas bagunça no quarto, limpa a gaveta, né? E aí você vai olhar para aquela bagunça e vai começar a organizar o que que vai para a gaveta, o que que não vai. Do que vai para a gaveta, como que eu vou organizar dentro da gaveta isso? Então é um processo que exige muito da gente, né? E exige não só o nosso emocional e o nosso intelecto, mas exige tempo sobre isso, né? A gente trupica, mas não cai. Às vezes cai. Mas tudo bem, a gente levanta, dá a mão pro Espírito Santo e a gente levanta. Então o que eu queria trazer pra vocês, assim... Eu comecei a ler e aquilo foi fazendo sentido e eu falei, eu vou tentar anotar, porque eu sei que eu vou esquecer. E aí quando eu terminei de estudar e fiz o meu esboço, eu ainda fiquei com o coração apertado, assim, tipo, ai gente, por que eu vou falar disso se eu tô estudando agora? Aí eu tava refletindo sobre isso, olhei pra frente, bati aquela foto que vocês viram no Stories, do reflexo do sol, fez uma rajada de arco-íris na parede. E aí eu achei lindo, né? Não liguei uma coisa à outra, né? Só achei lindo e eu gosto de ver Deus em tudo, porque Ele tá em tudo. E essa jornada do despertar é a gente começar a entender e perceber essa presença de Deus em tudo. Então, é a gente educar o olhar para ver, para que a gente possa atrair essa presença e viver nessa presença. Porque se a gente não cuida disso, a gente se distancia dele. Não é ele que se afasta. É que a gente não sabe ler, a gente não vai atrás, a gente começa a se render à rotina, a gente começa a se render ao básico do dia, a sobrevivência, a sociedade, a mídia, as informações, aos compromissos, aos boletos, ao trabalho, a crise lá no relacionamento. E em primeiro lugar tem que vir Deus, que é Ele que organiza tudo, é Ele que faz tudo dar certo. Não é você. Você só vive o caminho que Ele mostra. Ah, meu... Não é religioso isso, gente. E nós vamos falar sobre isso hoje. E aí eu vi o arco-íris, me sensibilizei com a graça de Deus, né? E aí eu senti no coração... Não sei explicar muito bem, mas é um desejo que nasce fora da nossa vontade. Certo? A voz do Espírito Santo, ela se expressa de um desejo que nasce fora da nossa vontade. Não sei outro jeito de especificar isso que não desse jeito. Olhar no celular, eu tava ouvindo uma música, que são músicas como se fosse música clássica, para ajudar na meditação, na leitura. E aí senti aquele desejo de olhar e fui olhar. E a música, o nome da música é o nosso nome da live, 22.17. Sei lá o que significa para a música, isso não é importante. E aí, o que eu tava estudando para falar para vocês? Vou mostrar o 17. É o estudo de hoje. Então, se você abre os olhos para ver Deus falando com você, você vai entender que não existe coincidência no mundo. Existe
disponibilidade da voz de Deus, da luz de Deus, da graça de Deus, do reino de Deus. E aí eu senti, aí eu falei, eu sou fofoqueira. Escuta, Deus sabe que eu sou fofoqueira da palavra dele. Eu tenho uma dificuldade de retenção. Ele tá trabalhando isso em mim. E aí eu falei, eu vou compartilhar nos stories, as pessoas, meus amados amigos precisam saber que a notícia é boa, né? E aí eu fui compartilhar e senti assim, aí compartilhei, larguei o celular e senti de novo aquela vontade. Olha de novo. Aí eu fui olhar. E quem me conhece sabe que eu adoro números parecidos, né? Eu gosto disso, eu sinto a presença dele. Então eu me comunico com as deucidências também através dos números, né? Eu acho que a matemática ela é divina, né? Foi criada pelo nosso amado Pai. E eu acho que ela fala muito com a gente. Então eu gosto dos números nesse sentido. E aí eu fui lá olhar o horário. 7:07. Que barato, né? Então, gente, para quem sensibiliza o espírito, sabe reconhecer a voz suave e baixa do Espírito Santo, ele fala baixinho e suave. Se o ruído externo, como a gente falou da última vez, não diminuir, você não vai ouvir. E aí, o que eu queria trazer para vocês, porque o tempo voa, né? Então, eu queria ler para vocês um trecho. Sejam pacientes comigo. Então, o que acontece aqui? Esse trecho da Bíblia, ele fala de Josafá. Josafá, ele foi o quarto rei de Judá. Depois de Salomão, o reino se dividiu, certo? Salomão morreu e aí o filho dele errou na mão, fez uma decisão errada, quis ouvir a voz da inexperiência e não da experiência. Faltou ali um pouco de sabedoria, né? E aí o reino se dividiu. Então a gente agora tá com Josafá, que é filho de Asa, do rei Asa, que já foi um rei que quis voltar às origens de Deus, né? Às leis de Deus que estavam se perdendo. E o filho dele também seguiu um caminho que agradava a Deus. Tanto que uma das ações dele, ele se preocupou em fortalecer o reino nas divisas, ele trabalhou na estrutura do povo, ouvia a palavra de Deus, então ele mandou alguns levitas conversar com o povo. Foi uma pessoa que buscou edificar o povo na palavra de Deus, né? E isso agrada muito a Deus quando a gente faz esse tipo de coisa, né? De que as pessoas tenham acesso àquilo que Deus deu, que é valioso, que é a palavra dele, que é a garantia de que as coisas vão dar certo se a gente viver do jeito que ele tá mandando, né? Basicamente seria isso. Então ele segue esses mandamentos, ele segue conforme a vontade de Deus. Tem até um trecho na Bíblia que faz a comparação de Josafá com Davi, que Deus é apaixonado por Davi, né? Porque Davi é apaixonado por Deus e ele tem uma alma do verdadeiro adorador, né? Então a gente tem muito a aprender com Davi, muito. Todos erram, gente, todos erram, não tem como. Só Jesus que foi o próprio Deus encarnado que conseguiu passar ileso. Então, entender o que eu queria contar, por que eu quero contar essa história importante pra vocês, ó. Deixa eu ler aqui rapidinho. Óculos de quem tem mais de 40 anos. Vamos lá. Então eles vieram dizer para Josafá que os filhos de Moabe e os filhos de Amon estavam vindo para uma batalha com ele. Ia rolar treta, certo? Muito bem. E aí que também estava vindo uma multidão do lado da Síria. Eis que eles estão, aí ele fala o lugar que eles estão e tal. E aí Josafá temeu. E, né, deu ruim. E pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Israel.
Então a primeira coisa que ele faz quando, presta atenção, a primeira coisa que ele faz quando vê que vai dar treta e que tem um problema a caminho, ele vai para Deus. Ele vai para Deus e pede ajuda. E coloca toda a comunidade a qual ele preside, ou seja, o governante é muito importante para o destino que o povo caminha. Vai pegando aí, tá? Quem entender as entrelinhas também pega. Usa aqueles 4 pilares da informação. Então, ele reuniu Judá para pedir socorro ao Senhor e todos, de todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. Então, vamos lá, vamos fazer sacrifício, oferecer coisas para nosso Deus, se humilhar, fazer jejum para ter esse acesso mais fácil a Deus, ouvir melhor a voz de Deus. E Josafá se pôs de pé na congregação e disse: ó Senhor, presta atenção no que ele falou na frente de toda a congregação, com Deus, conversando com Deus, presta atenção. Ó Senhor dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra de diante do teu povo de Israel e adeste para sempre a semente do teu amigo Abraão? Então aqui ele está acessando esse Deus soberano, lembrando da aliança que ele fez com o povo, ou seja, é um povo que, assim, ainda com as falhas, está tentando seguir o propósito de Deus. É o povo de Deus. Então eles estão na terra onde Deus designou. Não é só eu faço as coisas à revelia, do jeito que eu quero, e aí quando me dá na telha eu chamo Deus para me ajudar. É caminhar buscando ter essa proximidade com Deus, seguindo os desígnios de Deus. O que o Senhor quer para minha vida? E vai lá e tenta fazer. Pode fazer errado? Sim. Mas o caminhar é ouvindo a vontade de Deus para sua vida. Não é aleatório e não é a revelia. Então ele vai lá e lembra essa aliança, essa palavra que nunca muda, porque essa ideia, não sei se vocês já viram aqueles adesivos, Deus é fiel, é porque quando ele fala, ele cumpre. Entende? Se ele fala, já é. Sempre será. Para sempre foi. E eles nela habitam e edificaram nela o teu santuário que tem teu nome. Se quando o mal nos sobrevier, aí pega isso, que essa é a grande, não é ainda a mensagem do 20:17, mas essa aqui tá rico. Quando o mal te sobrevier, como espada, juízo, ou peste, ou fome, e se puser de pé diante dessa casa, da casa de Deus, que ele tá falando lá, certo? Eu tô falando de um jeito que você entenda na sua vida. E na tua presença, pois o teu nome está nessa casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. Era uma promessa que Deus tinha feito de que quem fosse até ele, buscasse ajuda, fizesse o sacrifício, se colocasse em jejum, disposição, entende? Se colocasse nessa presença, desse o problema para Deus resolver, Deus vai resolver. E isso a gente consegue atingir e entender através de relacionamento. Como que eu sei que o meu marido detesta se atrasar para os compromissos? Porque eu conheço ele. Porque eu escuto, eu convivo com ele. Eu ouço as coisas que ele fala. Eu presto atenção. Como que eu sei o jeito que ele gosta de tomar o café? Porque eu tô com ele todo dia e eu percebo e eu sei o que ele gosta. Agora, se eu pegar e sentar agora, por exemplo, com o Maurício, eu não sei como é que ele toma o café dele. Eu não sei que tipo, qual é a comida preferida dele. Eu não sei nem quais são os cacoetes de fala que ele tem. Porque a gente não convive, porque eu não conheço ele. Então, saber o que Deus quer para nossa vida exige essa intimidade, esse relacionamento, esse ouvir o que ele deseja. É diariamente buscar.
E aí, olha como é importante a gente... Por que eu tô lendo isso? E por que eu quero que vocês entendam um pouquinho da história judaica, né? Aqui do nosso Deus. Que o nosso Deus é um Deus judeu, né? Não, Deus não é judeu. Mas esse Deus do povo de Israel é o Deus da Bíblia. É o nosso, né? A gente foi salvo através de adoção por Jesus Cristo, certo? Tá comigo? Alguém tá junto? Muito bem. Então, quando a gente tem essa percepção dessa história, a gente pode entender o caráter de Deus nesse movimento. A gente começa a entender que tipo de relacionamento se firmava entre esse povo e esse Deus, que a gente fala, que todo mundo fala. Né? Porque os preceitos bíblicos, os princípios bíblicos, eles estão infiltrados na nossa cultura de algum modo. Mesmo nas religiões, quando você vai olhar, elas permearam, elas estão difundidas, e a gente já está tudo misturado com a cultura. Mas é princípio bíblico, tá? E aí, quando a gente começa a entender esse comportamento, a gente começa a entender como que a gente tem que se comportar na nossa vida também. Então, a gente vai fazendo, vai provocando esse comportamento e vai descobrindo e desenvolvendo esse relacionamento. Então, aqui, como que vai se desenvolver? Ele fala assim, são 3 etapas, tá? Para eu mostrar como que Deus resolveu o problema de Josafá. E agora eis que os filhos de Amon e Moabe e os do Monte Seir, então são 2 galeras chegando para acabar com Israel, com Judá, né, no caso. Ai, meu Deus. E aos quais tu permitistes que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Aí depois ele vai falar, vós não preciseis lutar nessa batalha. Aí Deus responde. Eu tô sem óculos. Meu Deus. Então ele chama, né? Ele chama Deus e fala, e aí, tu não julgarás? Porque não temos qualquer... Aí, olha, outra coisa muito importante, e eu tenho Rio Grande do Sul muito forte no meu peito enquanto eu falo isso, tá? A percepção do movimento de uma grande tragédia na nossa vida, e hoje a gente tem o Rio Grande do Sul vivendo isso diariamente, vai demorar pra gente conseguir sair desse caos. E eles vão precisar... Nós vamos precisar uns dos outros para resolver o Sul. É tudo um povo só. Eu ia falar eles, nem cabe dizer eles, é nós, né? Nós vamos demorar para sair desse buraco. E aí ele fala assim, ó. Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Então, perceber que eles não sabem resolver um problema, que eles não têm poder sobre esse problema. Pensa na tua vida uma coisa que tu não consegue resolver. Pensa o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não dá para resolver, gente, é só enfrentar. Não dá pra gente mandar parar de chover. Ao menos eu desconheço uma técnica. Não sei se tem algum pozinho que dá pra pôr e secar o céu. Talvez tenha. Não sei se a gente teria acesso. Mas enfim. A gente não tem como combater esse mal. Então ajoelha e implora para Deus resolver esse problema. Não tem outro caminho. Precisa entregar na mão de Deus. Quando eles percebem, esse povo, quando eles percebem que eles não têm poder sobre essa situação, eles se colocam em humildade, dizendo, estamos à sua mercê, estamos à sua disposição e é o Senhor que vai ter que nos salvar. Toda Judá se pôs em pé diante do Senhor, com os seus pequenos, suas esposas e seus filhos. Pega isso. Toda a população se humilhou perante Deus, para que Deus os salvasse.
mulheres, crianças, pequenos, todos ajoelhados diante do Senhor. Por que aqui ele está falando esposa, filho e pequenos? Porque a reunião, a questão judaica, quando o povo ia se reunir, orar, era coisa dos homens fazerem. Então aqui ele está dizendo, veio todo mundo, é todo mundo ajoelhando para Deus, pedindo perdão e ajuda e auxílio. E salva, seca o céu, abre as nuvens, dissipa resolve isso, seca a terra. E aí, como eles se humilham e se entregam e colocam Deus no centro para resolver o problema deles, o que Deus fala através de um profeta? Deus fala assim: vós não precisareis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tema, nem esteja desfalecido. Amanhã sair contra eles. Pega amanhã, sair contra eles. Depois eu explico disso, ou não. Porque o Senhor será convosco. Então, Josafá então curva a cabeça com a sua face para o chão, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando ao Senhor. Então eles receberam uma palavra de confirmação que Deus ia resolver e permaneceram em fé. Tem noção do nível dessa fé? Primeiro de clamar mediante o problema e depois de confiar que ele vai resolver. Ele não falou que ia deixar os cavaleiros dele bravos e fortes e com um poder sobrenatural que eles poderiam esmagá-los. Ele disse, eu vou resolver. Vocês não têm noção do que eu tô lendo aqui? Vocês têm noção do que eu tô lendo aqui? E aí, olha como Deus resolveu. Eu já vou ligar pra tua vida isso aqui, tá? Fica tranquila. Como que ele resolveu? E aí, quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscada contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá e foram feridos. Por quê? Os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. Os moabitas e os amonitas. Entende? Se você vê isso de fora, sem o coração de Deus, você pode permanecer com o teu coração duro, fechado, não disponível para a graça de Deus e achar, nossa, que coincidência, que sorte teve o povo de Judá, que eles brigaram entre si, morreu todo mundo e Judá não precisou intervir. Que sorte! Já ouviu isso? Nossa, que sorte, tal coisa aconteceu e deu tudo certo. Para de atribuir o que é milagre na mão da sorte. Tenho convicção no meu coração de que isso é tipo pecado. Então, gente, a nossa vida não é aleatória. E quando você põe Cristo no centro e vive para agradar a Deus, vive uma vida de princípios e nobreza, buscando a sabedoria e tentando honrar tudo aquilo que Jesus já ensinou que é valioso, não estou dizendo que você vai conseguir 100% do tempo. Não vai. Todo mundo que está aqui dentro, todo mundo fracassou. Todo mundo, até Salomão, gente. Salomão sacrificou o próprio filho para um Deus depois disso tudo acontecer. Todos vão errar. A gente vai errar. A questão é viver uma vida buscando o acerto, buscando uma renovação de mente, buscando caminhar cada vez mais próximo daquilo que agrada a Deus. E aí eu queria fazer uma observação importante pra gente, quando eu conto toda essa história de Josafá, onde você vê como um povo confia na resolução de Deus, entrega a sua própria existência
nas mãos de Deus, e Deus resolve de um jeito que eles não precisaram nem levantar a mão, porque às vezes a gente precisa, às vezes ele vai agir através do nosso agir. Mas aqui ele deu o comando, ele falou, Xiu, fica quieto que eu vou resolver. Quando o profeta fala, ele fala, não precisais lutar. Existem outras passagens na Bíblia que ele fala, vai que vocês vão vencer. Então a questão aqui é sensibilizar o espírito suficiente, num nível suficiente para a gente perceber e ouvir a voz de Deus e poder cumprir aquilo que ele nos manda. Com erro, com acerto vai dar certo. E aí, o que eu queria trazer para vocês? Quando eu falo para vocês utilizarem os 4 pilares da percepção da informação, é para que a gente não perca a oportunidade de aprender com as informações disponíveis. Porque, por exemplo, um pecado que eu conheço muito bem, inclusive caí nele esse final de semana, não consegui. Ai, consegui, mas já orei, pedi perdão, já fiquei envergonhada. Vou cuidar melhor, vou vigiar mais. É querer entrar numa discussão para ter razão. Entrar numa discussão para ter razão não funciona para aprender. Porque a gente precisa ter uma percepção da realidade, que às vezes a gente vai precisar ter essa percepção da realidade por fontes que não nos agradam. Não só para ter parte da realidade que nos cerca, como para entender essa realidade e ver como cada pessoa está se comportando, como cada pilar, né, daquela situação que você está estudando se comporta, para você entender como também você deve se posicionar. Não na sua opinião, mas na sua conduta de vida. Naquilo que cai sobre a sua vida sendo verdade ou não. Então, se a gente corre o risco de pecar ao ouvir Agora tem muito falatório, né? Com a crise do Rio Grande do Sul, a gente vê um monte de gente falando um monte de coisa. E um macabro interesse entre fazer pesquisa no meio de uma tragédia. Difícil às vezes, né? Aplicar os 4 pilares. Mas se você conseguir extrair o julgamento, você consegue perceber o posicionamento de cada um. Quando você entende o que cada um está falando, você entende quem é essa pessoa, aonde que ela baseia a sua opinião, qual é a intenção dela ao dizer isso, porque isso te possibilita entender todos os pilares de onde você está vivendo, morando, na sociedade, não importa onde, entende? Você consegue ter uma percepção da realidade muito maior. Qual que é o problema da gente cair no erro, no pecado, de deixar o ego conduzir a nossa opinião? Você vai se apoiar em pessoas que têm a mesma opinião que você. E às vezes, isso não edifica. Então, se você está focado dentro da sua visão de mundo, de aprender e de receber informação, em só... se você está focado em ter a razão, certo? Você vai se apoiar nessas pessoas que pensam como você, independente de qualquer outra variação daquilo que elas defendem. Na minha opinião, por exemplo, foi o que aconteceu na política. A raiva de um era tão grande que eles se apoiaram no outro, que também era errado. E um erro não justifica o outro. Entende? A briga de ego, ela não tem vencedor. Perde todo mundo. Inclusive Deus, que nos ama, né? Então, quando a gente massacra o nosso ego, ou seja, a gente consegue passar por cima daquilo que a gente pensa que é o certo, é o correto, e se permite ouvir, não é concordar. A gente pode concordar em discordar, tá tudo bem. Mas se permite ouvir o outro para também entender quem é o outro, de onde ele vem, no que ele se baseia. Naquele que você concorda, a mesma coisa. Quem é, de onde ele vem.
Às vezes o engano, às vezes não, na maioria das vezes, o engano vem usando uma roupa que você gosta. Tá? Por que a gente come bala? Ai, faz mal pra saúde, açúcar. Mas é gostoso. Então a gente reveste o açúcar em tudo que dá pra revestir, porque é gostoso. E esquece o fato de que ele faz mal, que a gente não quer se incomodar, que a gente não quer abrir mão dos prazeres que a gente quer ter. Então dá uma grande confusão. O ego faz uma grande bagunça em tudo. E aí, o que eu entendo que agora começa a acontecer é que tudo parece ser relativado. Tudo é relativo. O que eu quero falar pra você sobre isso? Porque quando a gente começa a relativizar tudo, quando a gente começa a abrir mão de coisas que são importantes para a fundamentação do ser humano, só para a gente poder ter razão, só para nossa opinião poder ter algum peso, a gente começa a abrir mão de algumas coisas para poder ter esse aval de pessoas ou de entidades. E nós, cristãos, fomos chamados para carregar cruz. Né? Significa ser... Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês de como é difícil caminhar contra a corrente. E como ter essa percepção de como ler informação é muito importante para que você possa, por si mesma, saber que terreno você tem que pisar. Porque se você ouve uma verdade, mas você tá com um engano na mente e você não consegue abstrair a verdade dessa informação que você está recebendo, quem perde é você. Não é quem está entregando a verdade. E às vezes a verdade vem manchada de outros ruídos, de algumas coisas que talvez não sejam verdades. Então a gente só precisa destrinchar isso. E a gente precisa fazer isso junto com o Espírito Santo, não sozinha. Sozinha a gente não faz nada. Olha essa passagem de Josafá, gente, acorda. Sozinhas a gente não faz nada. Tá forte o sol, tá ruim, gente? Eu fecho a janela se estiver ruim, me avisa. Então, o aprendizado, ele vem através dessa diminuição do ego, baixa o ego, o seu, né? Observa, presta atenção nas informações, não fica batendo palma nem gritando, xingando fulano porque diz tal coisa, ou batendo palma porque diz tal coisa, isso é ego. Então, fala, a não ser que você tenha um chamado de Deus pra profetizar, pra falar com o povo, pra alguma coisa, que daí você tenha que fazer isso. Aí faz, tá tudo certo, se é o teu chamado. Se na conversa do Espírito Santo, peraí que eu vou fechar. Você precisa falar, senão melhor não. Pronto. Ufa. Vamos lá. E aí... e aí você precisa dessa exposição, né? Dessa habilidade de fazer questionamento, né? De saber fazer pergunta. Saber fazer pergunta vai te encaminhar para a verdade. Deus ama pergunta, faça perguntas, mas não faça perguntas para desmoralizar ou para testificar aquilo que você está falando. Faça perguntas para entender a situação que está se formando agora entre você e a outra pessoa. Ou a outra fonte de informação. Quer ver como é difícil? Tem um cara, eu anotei o nome. Aqui. Ignaz, eu não vou saber falar esse nome. Ele é um médico húngaro que descobriu... Deixa eu contar pra vocês essa história rapidinho pra vocês entenderem o que eu quero falar. Esse médico, Ignaz, esse médico húngaro, ele trabalhava num hospital que fazia partos. E as mulheres morriam muito. E ele percebeu que as mulheres queriam ir no segundo hospital e não no primeiro hospital. Que o primeiro hospital era só para parto.
O segundo hospital era parto e uma faculdade de medicina. Eles tinham grupos de estudo, eles faziam estudos, autópsias para entender o corpo e tal. O índice de morte, mais ou menos, o índice de morte do primeiro prédio, que era exclusivo para parturientes, era de 10%. 10% das mulheres morriam. Pegavam uma infecção. E do outro lado do prédio, 4%, mais ou menos, uma média. Só para ver mais ou menos a diferença de um para o outro. Então, muitas preferiam ter na rua ou escondidas do que ir nesse primeiro hospital. E ele começou a estudar. E ele percebeu que no segundo hospital, ele não trabalhava lá. Ele percebeu, presta atenção na abstração que você precisa fazer para poder ver a informação. Em vez dele entrar, eu vou fazer só uma legenda para ficar claro, em vez dele entrar num embate de qual que é o prédio melhor que o outro, qual é o que tem melhor equipe, em vez dele contratar uma agência de marketing ou demitir a agência de marketing para falar sobre o seu hospital e convencer as pessoas a usarem o seu hospital e não o outro, ele observou e foi ver o que está acontecendo aqui, por que morre mais aqui e menos ali. E aí ele percebeu que no segundo hospital, onde tinha o estudo de fazer necrópsia, os estudantes lavavam a mão com mais frequência. E aí teve um estudante desse cara que foi fazer ele se machucou com um estilete que estava fazendo a necrópsia e morreu. Então ele percebeu que a higiene das mãos, olha isso, a higiene das mãos ajudava a diminuir a infecção. Então ele começou a trabalhar, eu anotei porque eu não ia saber dizer. Não anotei. Anotei. Ele lavava as mãos numa solução de não entendo minha letra. Em cal, acho que clore. Enfim, tinha uma solução especial que lavava a mão, esterilizava a mão. E aí as mulheres. Aí caiu. O índice de morte caiu para menos, acho que de 1%, não me lembro agora. Então imagina, era 10%, 4%, de repente cai para menos de 1 ou 1%. Então imagina aquela situação onde as pessoas não lavavam nem a mão para cuidar do paciente. Imagina como é que era o ambiente hospitalar, devia ser qualquer lugar, um galpão, um lugar coberto, fechado com alguma porta qualquer, tanto faz, nem isso. Era totalmente sem higiene. E aí o que acontece? Por que eu queria falar dele? Porque quando ele começa a falar sobre isso, ele foi humilhado por toda a comunidade médica. Ele foi humilhado, rechaçado, excluído. Ele foi tão massacrado, esse cara, que ele enlouqueceu. Eu não sei se ele chegou a se matar, mas ele enlouqueceu, tamanha rejeição de todos para com ele. E agora, qual que é a realidade do hospital que nós temos? Tudo esterilizado, a roupa é trocada, os médicos lavam a mão, às vezes, por 5 minutos. É um cuidado com a higiene fora da curva. Às vezes tem 2, 3, 4 portas para isolar um ambiente onde precisa ser 100% estéril. O cara enlouqueceu de ser rechaçado pela comunidade que não conseguiu ver o que ele estava dizendo. E aí você tem um indicativo acima do outro e você fica se agarrando a percepções que sei lá quem plantou em você, sei lá por que você se agarrou nisso como se fosse a minha verdade, a coisa que eu sempre carreguei na minha vida. E não aceita ser mudado, e não aceita perceber a realidade que te cerca, não aceita ser errado, é o ego. O ego nos impede de crescer, de aprender e de assumir verdades que às vezes estão disponíveis. E a gente não vê. Então, um cara desse, importantíssimo para nossa saúde hospitalar, enlouqueceu porque foi contra a maré.
Cuidado com a maré, seja ela qual for. Porque às vezes uma maré do bem pode também ser usada para o mal. Então, o que eu posso te dizer, assim, ó, com plena serenidade e tranquilidade é: coloca Jesus no centro da tua vida. Modela. Não tem um A. Me diz uma coisa que falam de Jesus que é ruim. Uma. Fala aí. Não, mas ele fez tal coisa. Uma. Qualquer pessoa. Modela, cara. Faz do jeito que ele fez. O que ele faria nessa situação? Vai. Como que tu sabe disso? Lendo a Bíblia, amado. Ai, meu pai. Aí deixa eu te contar um negócio que não tem nada a ver com religião. Tem nada a ver com religião, gente. Abre o olho. Tá tudo sendo manipulado faz tempo. Como que eu acordo, Senhor? Então, o que acontece? Como que você reconhece alguém com quem você não convive diariamente? Não reconhece, vai passar batido. Vai passar batido. Aí eu vou te dizer uma coisa bem perigosa e vou dizer. Eu vou falar. Não tem quase ninguém assistindo, ó, mal não faz. Vai ficar gravado. Como... Ai, Senhor, me ajuda. Vamos dizer assim, ó, a batalha espiritual, ela existe, ela é real. Você ignorar ela não faz com que ela não exista e não tenha efeitos na sua vida, tá? A única diferença é que você vai viver consequências da guerra espiritual sem saber, tá? Só isso. Porque ela existe. E a gente tem essa Bíblia milenar que nos ensina. E se você crê em Jesus, aí é ignorância e... Como se fala? Qual é a palavra aquela que você não cuida do seu filho? Não é inadimplência, parecido? Quando você abandona... Ai, eu queria lembrar essa palavra. Alguém me ajuda? Fala aí, tem um delayzinho? Eu vou ler se alguém escrever. Quando você não cuida do seu filho, deixa ele lá abandonado. Como se chama isso? Então, o que acontece, gente? Eu vou falar baixinho. Negligência. Ai, obrigada, Maurício. Você, se crê em Jesus, está negligenciando uma parte importante de algo que está disponível para você. Tá? Tem nada a ver com religião, abre o olho. Vamos lá, que eu vou contar para vocês. Não se mata Deus. Não dá para matar Deus, né? Se a gente tá numa guerra espiritual, se você crê em Deus, você já aceitou o fato de que existe um mundo espiritual. A não ser que tu ache que Deus é alguma coisa sólida no teu mundo. Aí a gente também precisa conversar, mas a conversa é mais embaixo. Se você crê em Jesus, você já acreditou que existe um comando para descobrir e buscar o reino, porque era isso que Jesus falava, buscar o reino de Deus. Certo? Muito bem. Mas se existe uma guerra espiritual, existem pessoas ou forças que não querem que você descubra a verdade. Porque se você descobrir a verdade, você vai ter acesso a algo que já está disponível. Eu já li Josafá para você, você viu o poder do teu pai. Se você descobre que tem esse acesso, você desenvolve esse acesso e amplia esse relacionamento e você gera uma intimidade tão profunda a ponto dele atender os teus desejos, porque o seu desejo, no fundo, é o desejo dele, porque vocês estão alinhados. Tá pegando? Tá anotando? Como que alguém te para? Então tem que te parar antes. Como que a gente mata Deus? Não mata. Vou te falar. Jesus também. Jesus já fez o que tinha que fazer. Como que você impede daquilo que Jesus fez ter poder na sua vida hoje, se já tá feito? Eu vou te contar. Segura. Você transforma a verdade, você relativiza a verdade. Você transforma a verdade em uma coisa que seja passível de interpretação, de erro e de manipulação. E aí, de repente, a gente percebe que
a igreja e o conceito de igreja, de religião, no conceito que a gente conhece hoje em dia. Ah, qual a sua religião? Ah, eu sou católica. Qual a sua religião? Ah, eu sou... Não vou dizer mais nenhum. Entendeu? Evangélica. Qual a sua religião? Ah, eu sou Testemunho de Jeová. Qual a sua religião? Ah, eu sou da Umbanda. Qual a sua... Certo? Viver é Cristo, morrer é lucro. É meu alarme. Todas as 9 horas vai ter esse alarme, gente. Paciência. Quando você consegue transformar isso, tô falando milênios, tá? Em algo que possa ser quebrado, modificado, manipulado, transformado, infiltrado, corrompido, destruído. De repente a gente vê que Deus, onisciente, onipotente, soberano, está sendo diminuído em algo passível disso tudo. Não é Deus. Aí, de repente, que a gente defende, os valores, os princípios, passam a ser retrógrados, ultrapassados, preconceituosos, humilhantes, humilhadores. Qual que é a palavra? Tem uma palavra que eles estão usando bastante agora. Ai, caramba. Quando a gente defende, por exemplo, essa briga aí que tá rolando de um grupo e de outro grupo, que eu não quero entrar em especificação aí, mas valores familiares, e aí tem outro movimento que fala sobre o amor é para todos. Aí eles xingam esse povo que fala da família. Como que é a palavra quando um cristão é... Gente, tá sumindo as... Me ajuda aí, Maurício. Ai, isso é muito... Ai, fugi a palavra agora. Então você começa a desconfigurar a verdade, porque aí a verdade passa a ser um posicionamento político ou religioso. E aí o evangelho se perde. Gente, o que é o evangelho? É fazer pelo outro, é amar o outro, é não julgar, é perdoar, é cuidar das viúvas e dos órfãos porque não tem quem por eles, entende? Os abandonados, né? Não, cuidado com as interpretações. E aí a gente tem essa passagem de Josafá, que se você vive uma vida achando que cristianismo é uma religião, você não vai ler a Bíblia. Por quê? Porque o humano é todo zoado. O Josafá também errou. Ele era um cara que buscava Deus, entregou, falou Israel todo orando, Deus entregou uma grande vitória para ele, e lá no final ele vai errar. Vai pisar na bola, vai pecar, entendeu? E aí a gente quer avaliar esse Deus maravilhoso através de pessoas que estão tentando, ou as que nem estão, só estão querendo surfar a onda. Então, cuidado, gente, presta atenção no movimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, do capetinha, a gente fala de um movimento de separação. Né? Então, a briga, a desavença, a discórdia, ela favorece quem? A briga, a desavença. Aí a verdade passa a ser um segundo plano e a busca por ter a razão passa a ser primeiro plano. Aí a gente perde o relacionamento com a verdade e passa a se relacionar com o conflito. Significa que a gente não deva falar aquilo que pensa? Não, tem que falar. O evangelho é falar daquilo que eu vivo, daquilo que é uma verdade na minha vida aplicada, não verbal. Eu vivo isso, e aí eu testifico isso falando aquilo que eu vivo. É isso. Então, muitas vezes a gente é massacrado em momentos da nossa vida, porque a gente está sendo trabalhado por coisas que são pecados, que a gente precisa limpar, e arrancar o pecado é que nem arrancar piche, é difícil.
Só Cristo para limpar. E então, cuidado, gente. A gente tá vivendo tempos de engano. E o foco do engano é enganar, não é te dar vantagem. Não é te dar benefício, é só te enganar. Tu pode até ganhar enquanto tá sendo enganado. A ideia é te enganar, entendeu? A ideia do mal não é fazer você sofrer agora. É fazer você se desviar, se perder, se confundir, se enganar. Se isso vai acontecer enquanto você tá tendo uma vida maravilhosa ou desgraçada, tanto faz. Por isso que a gente tem uma chamada de Jesus a falar, no mundo tereis aflições. Tipo, vai ser perrengue. Especialmente se você tá buscando purificar a sua vida e entender mais de Jesus e colocar mais Deus na tua vida, gente, vem um movimento contrário. Porque a ideia é te desvirtuar. E aí quando a gente vê o mundo de um modo geral, a gente fica assustado, porque a gente vê assim, quer ver como a gente tá num momento complicado da nossa história? Complicado. A gente tem acesso à informação. Nunca teve a Bíblia do acesso do jeito que a gente tem hoje. Qualquer um pode comprar. Eu comprei essa aqui R$50. Tem online não recomendo, viu? Inclusive eu recomendo você, ainda que não leia, compre uma. Tem impressa na sua casa. Tem 2 versões que eu gosto, pelo que eu pesquisei dentro do meu estudo. É a Almeida Corrigida Fiel, ela é bacaninha. E essa King James 1611. Tem umas que eu li que chega a arrepiar o couro cabeludo. Então, se você vai comprar uma Bíblia, eu fortemente recomendo. É bom ter um mapa em casa, né? E ajuda o Instagram. Compra uma dessas 2, tá? Então, abri o olho. E aí, o que eu vou começar a fazer? Vocês me perdoem, espero que não ofenda ninguém, mas o meu compromisso é com Deus, é com a verdade que Ele me mostra, e não com vocês, assim, no sentido do amor de vocês em relação à minha pessoa. Eu vou compartilhar algumas coisas para quê? Não é para falar mal, é para que vocês possam entender como funciona a coisa do querer ter razão. O compromisso da maior parte das pessoas recai sobre o ter razão. Não todas, mas muitas, sabe? Então tem que saber, mesmo aquele que tem razão, tu precisa entender que ele tem razão, não porque tu gosta dele, das coisas que ele fala, por conta daquilo que ele tá dizendo e comparando com todas as informações que cercam aquela situação, parece ser verdade. É assim que a gente identifica. E sempre dentro de uma conversa com Deus, tá? É um trabalho em conjunto com Deus, Espírito Santo. Não é sozinha você defendendo as coisas que acredita. E aí, eu vou ler a parte do recado, o 20:17, eu vou ler pra vocês. Olha que lindo. O 20:17 é assim, que tá com medo, né, de falar. E ainda sinto muito medo. Se vocês forem ver, eu não falo escancarado, do jeito que eu tô falando agora, por exemplo. Ele diz assim, o 17. Não precisareis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, pondo-vos parados em pé, e vede a salvação do Senhor convosco. Judá e Jerusalém, não tema, não esteja desfalecido. Amanhã saio contra eles, porque o Senhor está convosco. Então, Deus já está lutando essa batalha. A gente não precisa brigar. A gente não precisa brigar. A gente só precisa cuidar do próprio olhar e saber ver a verdade através de todas as falas. Vou usar essa palavra que eu gosto muito, através das narrativas. Narrativa é aquilo que você fala para defender uma verdade que você carrega. Não é unânime, não é algo global, entende? Então, se você, por conta própria, puder cuidar desse seu olhar e se alimentar de fontes diferentes, principalmente independentes, jornalistas que trabalham sem ser pagos por ninguém, a não ser por aqueles que alimentam o seu trabalho, isso existem muitos pós-YouTube, tá? Você vai ter uma gama maior de opções e não vai viver tanto desse jeito que nem cavalo, sabe?
E aí vai conseguir, dentro desse relacionamento com Deus, entender o mundo que te cerca de uma forma melhor e mais ampla, tá? Então, esse trecho de 2 Crônicas 20 nos ensina um comportamento de confiar em Deus para as nossas batalhas. E de assim que a dificuldade aparece, a gente correr, pedir ajuda para Deus, orar, ajoelhar e orar todo dia. Talvez isso aumente, diminua a vontade de fazer, sabe? À medida que tu começa a rezar, a gente começa a inventar motivo para não fazer, tá muito cansado, o dia foi muito corrido. Isso tem acontecido comigo essa semana passada. Cara, tá difícil. Preciso um esforço sobre-humano, assim, para eu não falhar. Mas eu tento fazer isso, porque eu sei que quanto mais a gente se esforça, maior a força contrária. Porque a ideia não é a vitória, é só confundir, embaralhar, certo? Então ele vai vencer, vai dar tudo certo, a verdade vai se revelar, mas abre os olhos, porque existem mensagens e recados sendo dados através de muitas bocas, de muitas fontes, e elas todas convergem entre si. E Deus é maravilhoso, ele faz de um jeito a deixar claro a sua função. De novo, não se preocupa com quem tá falando sozinho, tipo, eu não gosto dela. Ouça a situação onde ela está, quem ela é, com quem que ela anda, o que ela está dizendo, o que ela está vivendo, entende? Avalia toda a situação antes de dar um veredito. E, na dúvida, deixa tudo exposto, não dá veredito em nada. Só observa, olha, vai guardando informação. Aos poucos, o Espírito Santo vai alinhando tudo isso e vai trazendo verdades no seu coração, tá? Então, Deus já tá nessa batalha, vai dar tudo certo, a gente só precisa segurar firme. Então, a minha recomendação para você, amada, é estude, leia, ore, mantenha essa parte da sua alma bem nutrida, para que você não desfaleça, para que não falte azeite no dia que o noivo chegar. E ele vai chegar, tá? Então, o grupo do livro já está acontecendo. Todo dia eu tô compartilhando, hoje eu mandei muito tarde, mas tô mandando. Então tem áudios na parte da manhã, tem a tarefa para ser feita ao longo do dia, que é nada mais, nada menos do que uma reflexão. É um caminho suave, tranquilo, porque o livro não é meu, senão seria provavelmente cheio de gritos. O Espírito Santo tá me trabalhando, uma hora eu fico docinha e mansa. Ai, eu creio. E a comunidade, tá? Se você falar comunidade em qualquer stories que eu tenha feito, você vai receber o link da comunidade, você pode participar. Inclusive hoje eu esqueci de avisar da live. Enfim, tudo bem. E toda segunda-feira, 8 e 8, eu tô por aqui. Obrigada, Natália. Obrigada, Maurício. Ó, nem minha mãe aguentou. Meu pai. Dá uma olhada lá nos stories, porque eu fiquei muito emocionada e muito feliz de ouvir Deus falar comigo. Eu quero que você ouça a voz dele na sua vida diariamente. Deus fala conosco todos os dias. Todos os dias. Só que às vezes a gente não escuta. Quase sempre. Tá bom? Um beijo no coração. Obrigada pelo tempo de vida de vocês. Me ouvindo? Tá entregue parte do recado. Tô tentando aprimorar, viu? Comprei um curso de oratória. Sabe por quê? Porque eu percebi que as coisas que eu estava falando não eram o que as pessoas estavam entendendo. Então, eu comprei esse curso de oratória para melhorar a minha expressão. Tô fazendo. Uma hora a gente melhora. Viu? Eu ponho a minha vida nas mãos de Deus, mas não fico parada. Tamo aí, estamos estudando, estamos caminhando, estamos fazendo o nosso trabalho. O milagre encontra a gente no caminho, no movimento. Amém! Tomara, Natália. Beijo no coração. Tenha uma boa segunda-feira. E ó, presta atenção. Se você puder melhorar esse relacionamento com Deus, às vezes você vai ser o mais perto que alguém pode chegar da palavra de Deus. Sabe? Sejamos todos caminho e ferramenta na mão dele.
Um beijo no coração e até breve. Tchau, gente.